E por quê, né? Harmonizar a casa, por que fazer isso? Por que investir tempo, investir dinheiro em harmonizar uma casa? Qual que é o benefício de harmonizar a casa? E ontem aconteceu uma situação aqui em casa que eu achei que, para mim, aquilo ali foi, nossa, a definição da harmonização de uma casa, né? E o que, que foi isso? Eu trabalho em casa, home office, né? E a internet, ela tem aqui na casa onde eu estou trabalhando, é assim: tem a casa, aí tem um espaço e tem a edícula. Tem gente que chama edícula, tem gente que chama de área gourmet, né? Mas é aquela parte mais do fundo da casa. E eu trabalho nesse fundo da casa, tá? E o que que acontece? O roteador da internet, a fonte da internet, fica na casa principal. E onde eu trabalho é lá atrás, na casa. Eu vou falar edícula, todo mundo sabe o que é edícula, né? É aquela casa de trás lá, tá? É a parte da churrasqueira, área gourmet, edícula. Vou falar edícula, tá? Então tem a casa principal, e daí passa ali a garagem, e daí tem a edícula. Eu trabalho na edícula e a fonte, a internet, está na casa principal. Então o que, que acontece? Entre a casa principal e a edícula tem um roteador de internet que ele pega, ele capta o sinal da energia, ele capta o sinal da internet que está aqui na casa principal, e aí ele replica esse sinal lá para trás, para essa área onde eu trabalho, lá para a edícula. Então a gente precisa que esse roteador pegue aqui a internet e jogue lá para trás para eu trabalhar, porque eu trabalho online, então eu trabalho muito na internet, né? Então ele tem que captar a internet e jogar lá para trás, captar a internet e jogar lá para trás. Esse roteador é um aparelhinho pequenininho assim, que fica ligado na tomada, tá? E o que que acontece? Quando esse aparelhinho ele fica ligado na tomada e tem alguma coisa na frente dele, ele não consegue captar o sinal da internet e jogar lá para trás para a edícula para eu poder trabalhar, né? Então, sempre que tem algum varal de roupa estendido ali e fica na frente do roteador, ou quando a gente estaciona a moto ali na frente do roteador, porque ele fica nessa área do meio, da garagem ali, entre a casa e a edícula, né? Então, sempre que a gente esquece e coloca alguma coisa no roteador, a internet não chega lá atrás, começa a falhar a internet lá na edícula, né? E aí o que, que acontece? Essa área ali onde estava o roteador é a área onde a gente deixa a moto e estende a roupa. Sempre, sempre, sempre. Então, volta e meia, a gente via que a internet começava a falhar e aí olhava lá, ou tinha o varal com as roupas estendidas lá, ou a moto estava lá. E aí a gente, tem que tirar o varal, tem que tirar a moto, né? E aí, sempre isso, sempre isso. Travou a internet, sabia que tinha alguma coisa na frente do roteador. E aí a gente ficou durante um tempo assim, né? Ai, meu Deus, vai lá, tira o varal, vai lá, tira a moto. Ó, vai lá, tira o varal, esquecemos, colocamos de novo a moto na frente do roteador. E tinha que ficar sempre assim, tirando, né? Aí, ontem, a Bárbara pegou e se irritou. Pô, mas tem que ficar toda hora tirando moto, tirando varal lá. Tá errado isso. Aí ela pegou e fez o quê? Ela simplesmente tirou o roteador da tomada, onde ele ficava sempre, e mudou para uma outra tomada, para uma tomada que ficava 2 metros de distância, um pouco mais para frente. E aí resolveu, porque naquela outra tomada da frente, a gente nunca coloca a moto e a gente nunca estende a roupa lá. Então, assim, por que, que eu tô contando tudo isso para vocês, né? E aí resolveu, problema resolvido, internet funcionando, tudo certo, tudo maravilha, não precisamos mais se preocupar com isso, internet voando. E por que que isso me lembrou o Feng Shui, né? Porque muitas vezes a gente tem uma situação na nossa casa e às vezes só mudar um móvel de lugar, só mudar um objeto de lugar, aquilo gera um fluxo diferente de energia. Então, o que, que acontece? A internet, né, nesse caso aqui, a internet ela saía da casa principal, ia até o roteador e ia para a edícula, certo? E só que tinha um bloqueio ali na frente. Cada vez que ela tentava pegar a internet da casa principal, tinha um bloqueio e não conseguia transmitir ela lá para a edícula. Só que aí a gente acha o quê?
né? Ai, tem que resolver, meu Deus do céu, vai ser muito difícil, e aí vai ter que chamar o cara da internet para mudar de lugar, não sei o quê. E aí foi só pegar o roteador e mudar de tomada. 2 metros para lá, só mudar de lugar e aí resolveu tudo. Acabou com os bloqueios e a internet começou a funcionar na hora. A internet não estava funcionando, só de mudar de tomada, ela começou a funcionar na hora. E o Feng Shui é exatamente a mesma coisa. A gente tem os objetos dentro da nossa casa, os móveis, e a harmonização da casa é o quê? Muitas vezes só você realocar o móvel de lugar, tirar ele de um bloqueio, mudar a posição dele para você ficar numa posição de comando, colocar esse objeto vermelho, ele é melhor lá na sala, ao invés de ser aqui na cozinha, ele é melhor lá, porque lá a energia flui melhor. Quando esse objeto está lá, a energia flui melhor. Então, são simples ajustes na decoração, nos móveis da nossa casa, que fazem a energia fluir melhor e uma coisa acontecer, né, de uma forma mais natural, igual a internet. É a mesma internet, é o mesmo roteador, é a mesma casa, é o mesmo tudo. Só que quando estava numa posição, tinha bloqueio ali, não chegava o sinal da internet como deveria, como poderia. Só de mudar de uma tomada para outra, já não tinha nenhum bloqueio na frente, estava livre a passagem para a internet chegar e ser distribuída para a edícula. A energia é a mesmíssima coisa. Quando a gente tem os móveis, as decorações da nossa casa nos lugares errados, a energia ela tenta fluir pela nossa casa, mas não vai, tem os bloqueios, tem as travas, e às vezes só a gente realocando os nossos móveis, as nossas decorações, mudando esse móvel para cá, esse outro móvel para cá, esse aqui vamos virar mais de lado, a gente abre espaço, né, para energia fluir, para a energia que estava ali travada conseguir fluir. É os mesmos móveis, a mesma casa, as mesmas pessoas, só que a gente reorganizou aquilo de forma que flua pela casa, né? E aí o que acontece? Parece um toque de mágica. Quando a gente consegue harmonizar, quando a gente consegue fazer esses ajustes da energia, quando a gente consegue fazer esses ajustes da posição dos móveis, da decoração, parece que, meu Deus, agora surgiu um emprego. Meu Deus, agora surgiu uma oportunidade. Meu Deus, agora eu melhorei na saúde, né? Parece que as coisas surgiram. Igual ali, a gente estava ontem lá sem internet. Tava o roteador ligado na tomada e tava sem internet. A gente, poxa vida, estamos pagando a internet, tá tudo certo e não tá chegando a internet aqui. O que tá acontecendo? Só mudou o roteador de lugar, parece que num passe de mágica chegou a internet. Mas na verdade não, é porque a gente abriu o fluxo para a internet conseguir chegar lá. E a energia é a mesmíssima coisa dentro da nossa casa. É só a reorganização dos nossos móveis, das nossas decorações, para que a energia flua melhor nos nossos espaços. Quando a energia flui melhor nos nossos espaços, as coisas acontecem no fluxo que elas têm que acontecer. Por exemplo, né? Exemplo do nosso corpo humano. A gente tem oxigênio fluindo pela gente, né? A gente tem o oxigênio fluindo pela gente. Então, quando você está sentada, quando você vai estudar, tá? Quando você vai estudar deitada. Então, você está lá com a postura toda errada, assim, você pega um livro, vamos supor que isso aqui é um livro, tá? Você pega lá e vai estudar. Só que você está com a postura toda errada lá, toda engruvinhada. Você não consegue se concentrar 100%. Por quê? O oxigênio ele não está fluindo no teu corpo, ele não chega 100% até o teu cérebro. Então, o que acontece? O teu cérebro, ele precisa de oxigênio para trabalhar, 100%. Se você está numa posição mais assim, mais envergada, o que acontece? Não chega o tanto de oxigênio que deveria chegar no teu cérebro. E aí, o que o teu cérebro faz? Para economizar, ele fala assim, opa, não está chegando todo o oxigênio que eu preciso aqui. Então, eu preciso economizar oxigênio para manter as funções para essa pessoa sobreviver. Ela não vai produzir o máximo dela, mas ela vai sobreviver. Então, o cérebro ele desliga algumas funções. Ele entra tipo no modo quando a bateria do celular está acabando, tem aquele módulo reserva, né? O nosso cérebro, se não está chegando oxigênio suficiente, ele desliga algumas funções para se manter naquela energia que a pessoa vai continuar vivendo, mas ela não vai produzir o máximo dela. Então, se você está estudando
toda torta lá, jogada no sofá, assim, né? O oxigênio não está chegando, o teu cérebro ele desligou algumas funções, então você não vai absorver o máximo daquela informação. Você vai dispersar, você não vai se concentrar, você não vai conseguir aprender o máximo. Agora, quando você senta numa postura certa na cadeira, que realmente o oxigênio flua por todo o seu corpo, você vai estudar, você vai absorver muito mais daquele assunto, você vai conseguir se concentrar muito mais, você vai conseguir aprender, desenvolver aquele assunto. Por quê? Porque nessa posição, o oxigênio ele está fluindo de maneira completa pelo teu corpo, e aí o teu cérebro, opa, agora eu posso produzir o meu máximo, porque tem oxigênio suficiente, eu não preciso poupar, eu posso produzir o suficiente, né? Então, ele vai render o máximo dele. Isso é o quê? É o fluxo do oxigênio dentro do nosso corpo. Na nossa casa é a mesma coisa, só que o oxigênio dentro da nossa casa é chamado de energia, né? A gente chama aqui no Feng Shui de energia Qi, tá? Energia boa é a energia Qi é a energia vital, é a energia boa, é o nosso oxigênio, né? O nosso oxigênio é a nossa energia Qi. E dentro da nossa casa também flui a energia Qi. Só que quando os móveis, as decorações da nossa casa estão posicionados na posição errada, a casa ela fica carente de energia, certo? Então, fica da mesma maneira que o nosso cérebro, não usa todo o potencial, as coisas não fluem como deveriam. É só o básico ali. Então, energia de prosperidade tem o básico. Às vezes não passa necessidade, mas nunca sobra dinheiro, né? O relacionamento, energia de relacionamento tem? Só o básico. Por quê? Porque não sobra ali para ter um relacionamento maravilhoso. É um relacionamento ok, né? Não é nem bom, nem ruim, poderia ser melhor, mas né, vai levando com a barriga. Então é aquela casa que está com a energia sempre no ok ali, mais ou menos. Ou às vezes é uma casa que ela tá com os móveis tão errados, criando tantos bloqueios, né, na posição dos móveis, na posição das decorações, que aí ela fica carente de energia. E aí, quando uma casa está carente de energia, ela começa a sugar a energia dos moradores. Então, a casa ela não tem a energia ali para fluir dentro dela. E aí chega um morador, chega você, o teu filho, teu marido lá, e a casa ela suga a energia dessas pessoas. E aí a pessoa chega em casa e começa a se sentir extremamente cansada, não tem vontade, não tem força de fazer nada, porque o local tá sugando as energias da pessoa, né? Então existem diferentes situações. E quando a gente reorganiza os móveis, as decorações da nossa casa, a gente está abrindo espaço, a gente está fazendo a energia fluir mais abundante ali para as coisas acontecerem, para as coisas acontecerem de forma abundante, para as coisas acontecerem de forma fluida, igual a internet chegar na edícula, né? Chega, consegue chegar lá, aí consegue captar a internet e jogar para a edícula. Só que quando tem um bloqueio na frente, não consegue, não faz essa função, né? Às vezes só com um reajuste a gente consegue fazer isso.